Em uma atividade como andar de bicicleta, todos sabemos que é mais fácil observar alguém e seguir seu exemplo do que ouvir ou ler instruções. Quanto mais praticamos, mais fácil fica. Mesmo quando se trata de habilidades que são principalmente mentais, como programar computadores ou falar uma língua estrangeira, vale a mesma regra. Aprendemos melhor por meio da prática e da repetição, e esse é o processo natural de aprendizagem. Aprendemos de verdade uma língua estrangeira falando-a tanto quanto possível, não lendo livros ou absorvendo teorias. Quanto mais falamos e praticamos, mais fluentes nos tornamos. Depois de certo ponto, você entra num ciclo de retornos acelerados, em que a prática se torna mais fácil e interessante, te levando à capacidade de praticar por mais tempo, o que aumenta o seu nível de habilidade, o que, por sua vez, torna a prática ainda mais interessante. Alcançar esse ciclo é o objetivo que você deve definir para você mesmo. Portanto, lembre-se, tudo o que vale a pena fazer tem uma curva de aprendizado. Quando ficar difícil, lembre-se do objetivo: atingir o ciclo de retornos acelerados. O problema com a educação formal é que ela incute em nós um método passivo de aprender. Lemos livros, fazemos provas ou talvez escrevemos monografias. Grande parte do processo envolve a absorção de informações. Porém, no mundo real, você aprende melhor fazendo, botando a mão na massa mesmo. O grande mestre de sushi, Eiji Ishimura, começou a trabalhar em restaurantes como lavador de pratos cerca de 40 anos atrás. O seu desejo era se tornar chefe de sushi, mas ninguém lhe dizia como preparar a iguaria nem lhe dava instruções diretas. Era um segredo guardado a 7 chaves. Ele teve que desenvolver suas habilidades observando cuidadosamente e, em seguida, praticando as mesmas técnicas repetidas vezes. Ele praticava nas horas de folga, repassando os movimentos mais intricados da faca. Graças a esse trabalho árduo e infindável, ele se transformou num mestre, um super-chefe de cozinha. Portanto, lembre-se, o cérebro é projetado para aprender através da repetição constante e da prática ativa. Por meio da prática e persistência, qualquer habilidade pode ser dominada. Escolha uma habilidade para adquirir e comece a praticar. Quando você entra num ambiente novo, a sua tarefa é aprender e absorver o máximo possível. Para isso, você deve retornar a um sentimento de inferioridade da infância. É aquela sensação de que as outras pessoas sabem muito mais do que você e que você depende delas para lidar com seu processo de aprendizagem. Você abandona todas as suas noções pré-concebidas sobre o ambiente ou campo. Descarta quaisquer sentimentos persistentes de arrogância. Você não tem medos. Você interage com as pessoas e participa da cultura da maneira mais intensa e profunda possível. Você se enche de curiosidade. Assumindo essa sensação de inferioridade, a sua mente se abrirá e você terá fome de aprender. Essa posição é, obviamente, apenas temporária. Você está retornando a um sentimento de dependência, de modo que num período de 5 a 10 anos poderá ter aprendido o suficiente para, enfim, declarar sua independência e entrar de vez na idade adulta. Portanto, lembre-se, retorne a uma subordinação infantil. Hoje, haja como se aqueles com quem você interage soubessem muito mais do que você. Por natureza, nós, seres humanos, fugimos de qualquer coisa que pareça nitidamente dolorosa ou escancaradamente difícil. Carregamos essa tendência natural para a prática de qualquer habilidade. Quando nos tornamos peritos em algum aspecto dessa habilidade, sobretudo um em que temos mais facilidade, preferimos praticá-lo repetidamente, evitando nossos pontos fracos. O resultado disso é que nossa habilidade se torna desequilibrada. Esse é o método dos amadores. Para atingir a maestria, você deve adotar o que chamaremos de prática da resistência.
O princípio é simples. Quando se trata de praticar, vá na direção oposta a todas as suas tendências naturais. Primeiro de tudo, resista à tentação de ser bonzinho com você mesmo. Torne-se seu pior crítico. Enxergue seu próprio trabalho através de olhos alheios. Reconheça suas limitações e fraquezas, precisamente os aspectos em que você não é bom. E são esses aspectos que você deve priorizar na sua prática. Encontre uma espécie de prazer perverso em superar a dor que isso pode ocasionar. Em segundo lugar, resista à tentação de diminuir seu foco. Treine para se concentrar na prática com o dobro da intensidade, como se fosse uma realidade duplicada. Ao elaborar as suas próprias rotinas, você se torna o mais criativo possível. Dessa forma, desenvolve seus próprios padrões de excelência, geralmente mais elevados que os dos outros. Em pouco tempo, você verá os resultados dessa prática e as outras pessoas ficarão maravilhadas diante da aparente facilidade com que você realiza suas ações. Portanto, lembre-se, invente exercícios que trabalhem seus pontos fracos, estipule prazos arbitrários para si mesmo a fim de atender a certos padrões, constantemente se esforçando para superar os limites. Embora possa parecer que o tempo necessário para dominar as habilidades essenciais e atingir um nível de especialização depende da área de atuação e do seu próprio grau de talento, quem já pesquisou o assunto sugere reiteradamente o número de 10.000 horas. E esse parece ser o tempo de prática de qualidade necessário para alguém alcançar um altíssimo grau de habilidade. E isso se aplica a compositores, enxadristas, escritores, atletas e entre outros. Esse número tem uma ressonância quase mágica ou mística. Significa que tanto tempo de prática, seja qual for a pessoa ou o campo de atuação, resulta numa qualitativa mudança no cérebro humano. Significa que a mente aprendeu a organizar e estruturar grandes quantidades de informação. Com todo esse conhecimento tácito, agora ela pode se tornar criativa e brincalhona. Embora o número de horas possa parecer elevado, em geral consiste de 7 a 10 anos de prática contínua e consistente, aproximadamente o período de um aprendizado tradicional. Em outras palavras, a prática concentrada ao longo do tempo nunca falha e sempre produz resultados. Portanto, lembre-se, dedique 1 hora do seu tempo à prática concentrada hoje, amanhã, depois de amanhã e no dia seguinte. Aaron Rodgers, quarterback do time de futebol americano Green Bay Packers, teve que passar seus primeiros 3 anos na liga profissional como reserva de um dos melhores jogadores, Brett Favre. Isso significou pouca ou nenhuma oportunidade de participar de um jogo de verdade. Durante esse período, tudo o que ele fazia era treinar e observar. Mais tarde, Rodgers diria: aqueles 3 primeiros anos foram fundamentais para o meu sucesso. A fase no banco de reservas ensinou-lhe paciência e humildade. Passou esse tempo aprimorando todas as habilidades de que um quarterback poderia precisar. Coordenação óculo-manual, destreza dos dedos, trabalho de pés, mecânica do arremesso. Nada muito emocionante. Ele aprendeu sozinho a ficar na beira do campo e a observar com total atenção, absorvendo o maior número possível de lições. Tudo isso não apenas elevou seu nível de habilidade, mas também chamou a atenção dos seus treinadores, que ficaram muito impressionados com a sua ética de trabalho e a sua capacidade de aprender. Ao longo daqueles anos, foi capaz de dominar a própria impaciência e aperfeiçoar a sua qualidade de jogo. Em essência, Rodgers aprendeu sozinho a amar o trabalho minucioso, e quando uma pessoa desenvolve essa habilidade, não há como a parar. Portanto, lembre-se, domine os detalhes e o resto se encaixará. Albert Einstein começou a realizar seus experimentos mentais para valer aos 16 anos de idade. 10 anos depois, apresentou sua primeira e revolucionária teoria da relatividade. É impossível quantificar o tempo que passou aprimorando suas habilidades teóricas nesses 10 anos.
Mas não é difícil imaginá-lo trabalhando 3 horas por dia nesse problema específico, que somaria mais de 10.000 horas. Não há atalhos nem formas de contornar a fase de aprendizagem. É da natureza do cérebro humano exigir uma exposição prolongada a um campo de atuação, permitindo a habilidades complexas criarem raízes profundas e liberando a mente para as atividades criativas. O próprio desejo de encontrar atalhos certamente torna a pessoa inadequada para alcançar qualquer tipo de maestria. Não é possível reverter esse processo. Portanto, lembre-se, não existem atalhos nem meios para contornar a fase de aprendizagem. Livre-se do desejo de encontrar atalhos. Existem 2 tipos de fracasso. O primeiro resulta de você nunca colocar em prática suas ideias por estar com medo ou porque você fica esperando a ocasião perfeita. Esse tipo de fracasso nunca ensina nada e é uma forma de acanhamento que poderá destruir você. O segundo tipo decorre do espírito ousado e aventureiro. Se você falhar dessa forma, o aprendizado que vai levar supera em muito o dano à sua reputação. Fracassos sucessivos reforçarão seu caráter e lhe mostrarão com absoluta clareza o modo como as coisas devem ser feitas. Na verdade, se tudo der certo na primeira tentativa, você será vítima de uma espécie de maldição. Deixará de levar em conta o fator sorte e pensará que tem o toque de ouro de Midas. Mais cedo ou mais tarde, quando você fracassar, e vai acontecer porque é inevitável, você vai ficar confuso e desanimado, sem motivação para aprender. De qualquer forma, para ser um aprendiz de empreendedor, você deve agir em suas ideias o mais cedo possível, expondo-as ao público, e uma parte de você deve inclusive esperar o fracasso. Você tem tudo a ganhar. Portanto, lembre-se, haja com ousadia e ponha em prática uma de suas ideias. Depois de se formar no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique em 1900, o jovem Albert Einstein, então com 21 anos de idade, constatou que as suas perspectivas de encontrar um bom emprego eram extremamente escassas. Ele se graduou entre os alunos de pior rendimento da classe, e essa péssima classificação praticamente anulava qualquer chance de obter um cargo de professor. Feliz por estar longe da universidade, Einstein agora planejava investigar por conta própria certos problemas de física que o atormentavam havia vários anos. Seria uma autoaprendizagem em teorização e experimentos mentais. Porém, enquanto isso, ele teria que ganhar a vida. O pai lhe ofereceu um emprego como engenheiro em sua fábrica de dínamos em Milão. Mas esse trabalho consumiria todo o tempo de Einstein. Um amigo poderia conseguir um cargo bem remunerado numa companhia de seguros. Mas essa ocupação embruteceria o seu cérebro e sugaria suas energias mentais. Até que um ano depois, outro amigo mencionou uma vaga no escritório de patentes da Suíça, em Berna. O salário não era grande coisa. O cargo era dos mais baixos na hierarquia do escritório. O expediente era longuíssimo. E o trabalho consistia na tarefa bastante mundana de examinar pedidos de patentes, mas Einstein aproveitou a oportunidade. Era tudo o que ele procurava. Sua tarefa seria analisar a validade dos pedidos de patente, muitos dos quais envolviam aspectos da ciência que o interessavam. Os processos dos pedidos seriam como pequenos quebra-cabeças ou experimentos mentais. Einstein poderia tentar visualizar de que maneira as ideias se traduziriam concretamente em invenções. Esse trabalho aguçaria sua capacidade de raciocínio. Depois de vários meses no emprego, ele se tornou tão bom nesse jogo mental que conseguia terminar a tarefa em 2 ou 3 horas. Portanto, dispunha do restante do dia livre para se dedicar às suas próprias experiências de pensamento. Em 1905, Einstein publicou sua primeira teoria da relatividade, boa parte da qual tendo sido feita enquanto ele cumpria expediente em sua escrivaninha no escritório de patentes. Portanto, lembre-se, o tempo é a variável decisiva. Tire alguma coisa da sua agenda hoje para dedicar mais tempo à sua missão de vida.
Na medida em que acreditamos que podemos pular etapas, evitar o processo, magicamente ganhar poder por meio das conexões políticas ou fórmulas fáceis, ou depender de nossos talentos naturais, andamos na contramão e revertemos nossos poderes naturais. Nos tornamos escravos do tempo. Com o passar dos anos, ficamos mais fracos, menos capazes, presos numa carreira que é um beco sem saída. Nós nos transformamos em reféns das opiniões e temores alheios. Em vez de nossa mente nos conectar com a realidade, nós nos desconectamos do mundo e ficamos trancafiados dentro de uma estreita câmara de pensamento. O humano, que antes dependia da atenção concentrada para sua sobrevivência, agora se torna um animal disperso, afeito a avaliações superficiais, incapaz de pensar em profundidade, mas ainda assim incapaz de depender dos instintos. É o acúmulo da estupidez acreditar que no decorrer da sua curta vida, de suas poucas décadas de existência autoconsciente, você poderá de alguma forma reconfigurar seu cérebro por meio da tecnologia e da força de vontade, superando o efeito de 6 milhões de anos de evolução. Nadar contra a correnteza pode trazer distração temporária, mas o tempo será impiedoso para desmascarar sua fraqueza e a sua impaciência. Portanto, aposte as suas fichas no aprendizado, não na tecnologia.